Sejam todas bem-vindas. A gente conversa com a Karen Bomilcar sobre o impacto da nossa saúde mental na nossa vida espiritual. Sejam todas bem-vindas, vão chegando. A gente teve um probleminha técnico na live anterior, mas agora eu acho que vai melhorar. Vou chamar a Karen para participar. Enquanto isso, chamem as amigas, convidem. Melhorou muito, né, gente? Eu tava na internet errada aqui de casa. Pronto. E aí, Lu? Ei, cara, agora sim. Muito bom. Eu tava na internet errada. Tava na internet lá da sala. Aí eu tive que trocar. Era isso. Sem problemas. Sem problemas. Ai, que bom te ver. Bom Mesmo à também, nossa. distância, Conseguimos, né? conseguimos Quanto alinhar tempo? os planetas, articular as agendas, deu tudo certo. Articular as agendas. Nada como um feriado, né? Comemorando o Pois é. aniversário de São Paulo. Pois é, a gente nem ia ter esse feriado, porque parece que tinham adiantado o feriado, e na sexta-feira eles É. avisaram que hoje a gente não ia trabalhar de manhã. Falei, então Ai, é que bom. agora. Que bom. Cá, conta pra gente um pouco como que tá a sua situação aí no hospital. A Cá, ela é psicóloga clínica e hospitalar, né? Também na saúde pública de São Paulo. Então, esses últimos 2 anos de Covid têm sido punks aí, né, Cá? Pois é, 2020 a gente achou que era o auge da coisa, o pior. 2021 eu tive um ano pessoal mais difícil. Mas agora a gente está com um número menor de pessoas internadas, graças a Deus, né, do que foi antes, mas essa onda, o pronto-socorro está lotado. Muita gente com gripe, com Covid, querendo saber o que é, né? Uhum, Então, mas ouvimos aí ouvimos e vimos, né, nesses últimos 2 anos muitas histórias difíceis, né? uhum. Bom, eu sigo em oração aqui te sustentando, porque imagino que não deva ser fácil tanto lidar com a equipe quanto com os pacientes, né? Nesse momento. Acho que está todo mundo bastante Gente, fragilizado. todo mundo, todo mundo. Ninguém conseguiu fugir. Vou apresentar a Karen, ela é autora desse livro aqui, ó, maravilhoso, Corpo como Palavra. É mestre em teologia, estudos interdisciplinares no Regent College, psicóloga, professora de espiritualidade, aconselhamento, de saúde integral e enfim, esses 2 anos ela tem estado aí na linha de frente, vendo os reflexos na nossa saúde mental, né, e emocional. E como pesquisadora e estudiosa também da área de espiritualidade, eu acho que é muito legal para a gente trazer essa interconexão, né? E aí, Cá, e eu até coloquei no meu post também que você é minha mentora espiritual, assim, à distância, desde a adolescência, né? Eu sempre olhei para Karen com muita admiração, do tipo, eu quero ser como ela, assim, desde a adolescência. Aí a gente Uma se tornou responsabilidade. amigas, a gente se tornou amigas, eu fui para as Filipinas por causa dela e com ela, olha só, que rolê, Fomos juntas. né? Fomos juntas. Então vamos começar. Ah, eu pensei em a gente primeiro falar um pouco do por que você acha que nós cristãos negligenciamos tanto a nossa saúde emocional. Eu acho que você falou do livro, né? Tudo começou. O livro começou por por esse meu incômodo, né? Eu nasci e cresci na igreja, o que é muito bom, foi muito bom, né? Mas eu via essa dissociação, né, da vida dita espiritual das questões emocionais, da saúde física, né? Eu não gosto de generalizar, mas assim, essa é a nossa realidade. A gente muitas vezes faz essa dissociação, né? E eu acredito que a gente tem ainda muita dificuldade de entender essa questão como primordial, como conectada, né? Isso é histórico, a gente tem aí anos e anos antes de nós, né? De negação do corpo, né, de medo das emoções, de um descontrole emocional, né, e essa ideia de que a espiritualidade é a nossa conexão com Deus que vai nos levar para o céu, né, a gente não pensa muito nessa nossa experiência de encarnação, nessa nossa experiência na Terra, né, então a gente acaba
separando essas coisas. Então esse foi o primeiro ponto. Eu disse, bom, a gente vive uma vida cotidiana encarnada. A gente sofre, a gente se alegra, a gente passa por uma série de coisas e ao mesmo tempo a gente faz esse movimento que às vezes eu acho que é uma defesa de espiritualizar tudo, né? Então como é que a gente encontra esse equilíbrio? Essa foi minha primeira pergunta, né? Nossa, é muito interessante isso. Eu vejo que eu também tive sempre esse desconforto. Na verdade, eu acho que eu vivi na pele esse desconforto. Foi quando eu comecei a ter mais problemas emocionais, assim. Na verdade, eu percebo que eu sempre tive, mas eu desconhecia, eu era iletrada, analfabeta nesse aspecto, sabe? Era como se, não, eu vou orar e vai resolver, vou fazer minha devocional e vai resolver. E a falta dessa noção mesmo, desse campo, eu era completamente iletrada nesse campo emocional e também não integrada com relação ao corpo, por conta eu acho que essa narrativa cultural que a gente tem de um céu incorpóreo, né? Um céu que a gente vai ficar nas nuvens, tocando harpas e que nosso espírito vai para lá, que não é cristianismo, né? Eu acho que isso é muito importante a gente colocar, o quanto não é cristianismo isso. Como vai ser o céu para o cristão? Eu acho que, só fazendo um adendo nisso que você está falando, né? É muito interessante como a gente esquece que o cristianismo é a fé, é a religião, é o sistema de crenças que mais valoriza e dignifica o corpo. Né? O nosso Deus encarnou numa pessoa de carne e osso, viveu as experiências de carne e osso. Então, quando a gente lembra disso, revisita a Bíblia sob esse paradigma, com esse olhar, né, eu acho que as coisas ganham outro significado. Né? E a gente pode fazer essa costura, né, das nossas emoções. Você estava falando de ser analfabeta e letrada nas questões emocionais. Porque muitas vezes as experiências nossas na igreja, né, elas vão fazendo essa negação contínua do corpo, vão fazendo a negação contínua do sofrimento. Né? A gente precisa resgatar essa teologia do sofrimento. Então o cristão não sofre, o cristão não pode... né, o cristão tem que estar sempre ali naquele... Ou é o oposto, né? O cristão só sofre e só né, se martiriza e tal. Então a gente tem que tentar encontrar esse equilíbrio, né? Quando a gente revisita a Bíblia e faz essa leitura, a Bíblia fala sobre a restauração, a nossa restauração e a restauração do mundo criado. Né? Não é uma coisa apenas da ordem do espírito, é uma coisa da ordem concreta, material. Né? Por isso que nesse livro também eu quis trazer essa questão da saúde como uma coisa mais ampla e não só como essa coisa eu melhorar, o outro melhorar. Todo mundo, é a restauração. E quando Jesus salvava, né, perdoava pecados, ele também curava enfermidades, né? Ele restaurava o corpo, ele restaurava as emoções, ele restaurava a dignidade. E eu acho que quando a gente perdeu essa dimensão de que o céu vai ter corpo, né, que o nosso corpo vai ressuscitar, vai ser um outro corpo, a gente não tem noção de quão glorioso vai ser. Eu sempre gosto de brincar, assim, imaginando que a gente usa só 10% do nosso cérebro, sabe? Eu fico imaginando a gente usando 100%, né? E a gente conseguindo ter outras habilidades que a gente não tinha. João tem certeza que a gente vai voar no céu. Ele falou, não, muito bom. O corpo do céu tem que voar, com certeza. Porque senão... então, eu acho que a gente precisa resgatar o corpo, e eu acho que também... Um outro ponto que acho que na nossa espiritualidade, na nossa vida cristã, a gente acaba rechaçando o corpo é por confundir o corpo com a carne, né? O apóstolo Paulo fala muito sobre carne, e aí a gente acaba achando, não, tudo que é relacionado ao corpo é ruim, é carne. E quando a carne é, na verdade, né, a nossa natureza pecaminosa, é a nossa condição. E eu acho que o nosso corpo, ele tá mais suscetível a buscar os prazeres imediatos, né, mais sensoriais. Ele é a linha de frente ali, né, da nossa experimentação com os ambientes e com a realidade, né. É através do corpo que a gente vive, é através do corpo que, inclusive, a gente se relaciona com o transcendente, que a gente se relaciona com Deus, né.
essa coisa que você falou da gente não saber como vai ser o corpo, a gente tem uma dificuldade muito grande como cristão de se apropriar e de se aproximar da questão do mistério. Né? A gente quer responder, a gente quer dar resposta. Então eu tenho que saber como vai ser o jeito. Gente, o transcendente tem uma dimensão que é mistério. Né? E a partir do momento que eu entrego a minha vida para Deus, eu confio em Deus, tem uma dimensão do mistério com a qual eu vou sempre conviver. Né? E eu posso responder eu não sei, eu posso responder tá tudo bem, porque eu confio que alguém sabe, né? Não tem problema. Agora, esse resgate da forma com a qual eu me relaciono, né, o corpo sendo a forma com a qual eu me relaciono com Deus, com as pessoas, com a qual eu sirvo o mundo, né? O corpo trabalha, o corpo no trabalho, né? É fundamental, né? Então, eu nessa minha pesquisa e lendo sobre isso, essa confusão do corpo com a carne, essa confusão da associação da palavra corpo apenas com sexualidade e associando a sexualidade a uma coisa negativa, né? Então a gente tem uma herança, uma história que a gente precisa olhar de novo, né? As manifestações corporais dentro das nossas liturgias, né? Isso é fundamental. A gente tá ali a gente vai inteiro, a gente não vai só o espírito, né? Para qualquer lugar. Né? E essa questão emocional, a mesma coisa. Tudo passa pelas nossas emoções, né? As nossas experiências e também as questões orgânicas do nosso corpo. Né? Por isso que quando a gente fala hoje de questões de saúde mental, tem uma dimensão que é orgânica, muitas vezes. Né? E a gente precisa lembrar disso. Então não é tudo só de ordem espiritual, nem só de ordem emocional, nem só de ordem orgânica. É uma unidade. Exato. E eu acho que isso é muito interessante a gente pensar, né, no ser humano bíblico como um ser integral, né, que não é um ser compartimentalizado, que eu acho que às vezes a gente, dentro da nossa mentalidade muito racional, muito justamente desse ponto de querer compreender e sistematizar as coisas e compartimentalizar as coisas, e especificar as coisas, né? Então, tipo assim, não, vamos lá. Então, a gente tem emoções. Então, emoções é todo esse campo, mas é tudo tão interligado. E eu gosto de imaginar o ser humano como um novelo de lã, assim, sabe? Com tudo interligado. O corpo interligado com a alma, com o espírito, com a mente, com o coração. Não é como se a gente não consegue separar uma coisa da outra, né? Essa é uma questão que eu acho que me levou também a essa reflexão. Trabalhar na área da saúde pública, né? Todo dia você está em contato com questões dessas ordens todas, que para fins didáticos é ótimo, a gente pensar em espiritualidade, pensar um pouco na questão do exercício físico, de como é que você cuida do corpo, mas se você não pensa no micro e depois no macro, não adianta, não funciona, né? Você tem que ter os dois olhares. Mas nessa minha experiência trabalhando com saúde pública, Lu, eu via as pessoas, tanto quando trabalhando com prevenção, e principalmente trabalhando com pessoas em fim de vida, né? Eu comecei a observar como as pessoas, e eu observava, óbvio, cristãos e não cristãos, mas com um olhar mais voltado para os cristãos, porque é ali onde eu queria, de alguma maneira, ajudar na reflexão, né? E as pessoas dizendo assim, eu nunca cuidei do meu corpo porque eu não preciso dele, eu vou para o céu, né? Isso não é uma coisa importante. Deus mandou eu cuidar da espiritualidade, é o que eu posso e o que eu não posso, né? Aquela coisa do que eu me exponho e o que eu não me exponho. E as questões emocionais também. Pessoas que sofreram com ansiedade, com depressão a vida inteira, ou com outros transtornos mais graves, que nunca deram atenção, deram um sofrimento tremendo, família, e sofreram muito, né? Sem poder buscar tratamento adequado, né? Sem poder fazer o cuidado dessa maneira. Entendê-lo o lugar da fragilidade na nossa espiritualidade. Exato. Que eu acho que esse é um ponto, assim, que é a coisa que eu mais falo quando eu vou nos lugares, assim, a gente precisa, né, do lugar da fragilidade. Porque a partir do momento que a gente tem um corpo que é limitado, nós somos limitados, né? E aí eu acho que a gente precisa conviver com essa frustração de sermos seres limitados, seres que precisam dormir, que precisam, né, perder tempo dormindo, perder tempo se alimentando, perder tempo, né, com tantas... Quando na verdade não é perda de tempo, né? Porque como seres integrais a gente está cuidando do todo. E
para mim, assim, essa chave ainda tá virando em mim, sabe? Eu acho que aos poucos o Senhor tem falado muito no meu coração sobre a integralidade da vida cotidiana dentro da nossa espiritualidade, e recentemente eu vi que a Silmara está até aqui, ela tem me ajudado nisso, Silmara Buquer, a entender que o que eu faço com o meu corpo é adoração a Deus. Então, se eu me alimento mal, isso é falta de adoração. Se eu não movimento o corpo que precisa se movimentar, isso é falta de adoração. E meio que assim, não adianta só eu ter meu tempo devocional, né? Se no resto do meu dia eu não administro bem todos os recursos que Deus me deu. Recursos emocionais, recursos de energia, né, do meu físico. Então, e eu acho que um outro ponto que é interessante é assim, quando a gente fala de corpo, acho que na nossa sociedade, ou a gente vai para essa parte sexual, ou a gente vai para essa parte muito fitness, né? Que parece que assim, não, agora então, para cuidar do meu corpo eu preciso ser preciso virar marombeira e tal, e só comer coisas saudáveis. E eu acho que tem um resgate do prazer também, né? Que a gente precisa fazer. De entender que o nosso corpo foi feito para ter prazer. E que o prazer é bom, não é ruim. Só que, às vezes, o que nos leva ao pecado é o excesso, né? É sempre os extremos, sempre os excessos, né? Que fazem com que a gente entre em processos de negação. Mas eu acho que esse é o cerne da questão. Historicamente, a gente lidou mal com isso porque a gente tem dificuldade de encontrar algum equilíbrio, né? Que nos permita encontrar espaço para alegria e espaço para o sofrimento, né? Que nos permita olhar para toda a criação e para tudo que Deus nos deu, né? E a gente faz a metáfora do corpo, que é bíblica, mas a gente pensando no corpo como essa coisa maravilhosa, né? Eu costumo dizer que eu creio mais em Deus ainda quando eu estudo sobre o corpo, sobre as emoções. É muita complexidade, é muita perfeição, é muita revelação, né? É muita possibilidade. Então, eu acho que quando a gente olha para isso dessa maneira, a gente vive uma vida mais integrada, vive uma vida respeitando os nossos limites e desfrutando das nossas possibilidades, né? Exato. Eu acho que é colocar em prática, né, o tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né, de Paulo. Você entender. Cara, tudo é possível, mas qual é a dosagem? A Micaela até falou, qual é a dosagem, né? E eu acho que qual é o tempo, né? Qual é o tempo para cada coisa? Há tempo para tudo. E eu acho como é difícil isso, porque a gente quer, nós seres humanos, eu acho que a gente é muito propenso a listas, né? A gente quer uma lista, a gente quer assim, não, me fala então, eu posso fazer o quê? O que eu posso e o que eu não posso fazer? E aí Jesus vem e fala assim, olha, tudo é permitido, no tempo certo, na quantidade correta. E aí você fala assim, nossa, mas então eu preciso administrar isso. Você precisa desenvolver a sabedoria e o discernimento, né? Mas Lu, sabedoria e discernimento são coisas trabalhosas e a gente tem preguiça como ser humano. A gente não se coloca... a gente quer ser cristão, né, de forma geral, por uma adesão. Eu vou aderir àquele sistema de crenças e aí, se eu precisar tomar uma decisão, eu olho lá, pode, não pode, né? Então, eu acho que a gente precisa ter essa prática em relação a tudo na vida. Sabedoria e discernimento, né? E em cada estação da vida, literalmente, né? Parar e falar, Deus, o que é que o Senhor quer de mim agora? Como é que eu posso cuidar de mim melhor agora? Como é que eu posso cuidar das pessoas que estão ao meu redor? Como é que eu posso servir ao mundo criado? Né? Como é que eu posso cuidar da natureza? Então, o paradigma sobre o qual eu falo nesse livro é essa visão bíblica de saúde como uma visão de pertencimento e de cuidado. Né? O desejo de Deus para nós, como seres humanos, e para o mundo criado, é o shalom. É a paz, é a justiça, né? É a dignidade,
todos esses valores, né, que ele sonhou e desejou para nós, com a história do pecado e com toda a nossa necessidade de independência, tudo isso foi maculado aí ao longo da história. E hoje a gente só vai encontrar essa saúde, que não é essa idolatria ao bem-estar, que não é, a gente só vai encontrar isso se a gente voltar para esse lugar inicial, que é lembrar que a gente depende de Deus, que a gente depende uns dos outros, né? E que é parte da nossa responsabilidade como cristãos, a resposta ao amor de Deus, parte disso é o autocuidado e se deixar cuidar. Né? Eu acho que a gente, falo pela minha própria experiência, para mim é muito mais fácil cuidar do que me deixar ser cuidada, né? Você sabe, mas a vida vai nos colocando em situações e Deus vai nos ensinando que é isso, é um exercício de interdependência, né? É um exercício de amar ao próximo como eu amo a mim mesmo, então eu preciso amar a mim, amar a Deus e amar ao próximo. Eu preciso cuidar desse universo material criado, porque eu fui colocada nele, e a vida, né, a vida que Deus sustenta, tá aqui com a gente também para a gente cuidar, né? Então, o conceito de saúde é mais amplo, não é só eu estar bem, feliz em casa, com o meu bem-estar, com a minha família, com os meus amigos. O cristianismo mexe com esse conceito egoísta até de saúde, né? E eu acho que qual é o nosso paradigma de saúde do lado de cada eternidade, né? Eu acho que é muito legal que você aborde a questão da paz e da shalom, que eu acho que a gente está num contexto, num ambiente que é tão... que nos tenta tanto a sensações de êxtase e de, sabe assim, de explosões de prazer, né? É tudo muito saturado, né? Então, parece que assim, não, eu preciso me sentir muito realizada, sempre, né? Eu preciso estar sempre muito feliz, sempre muito satisfeita. Quando, na verdade, acho que essa dimensão do shalom é uma calma, né? É você conseguir sentir paz e contentamento e saber assim, cara, eu tô aqui, nem tudo tá perfeito, porque não vai estar mesmo, não vai existir. Mas eu tô aqui confiando. Exatamente. A palavra contentamento não é uma palavra que está em alta, né? Porque contentamento, eu falo que ele pressupõe alguma frustração também, né? Ele pressupõe você encontrar paz e encontrar até contraditoriamente alegria às vezes, né? Mesmo em meio à frustração, né? Mesmo em meio à dificuldade, né? Por isso que Paulo fala do espinho na carne. Então, coisas que você vai ter ali na sua vida para sempre se lembrar da sua relação de dependência, de interdependência, sempre se lembrar da falta, né? E a gente não lida bem, eu falo a gente porque eu sou um ser humano que também não lida bem com a falta, mas a falta para nós é um problema, e a gente quer suprir isso de qualquer maneira, né? E na nossa saúde emocional, Lu, acho que nós cristãos temos essa dificuldade de entender que sim, Deus para nós é tudo, sim, Deus para nós é quem sustenta a nossa vida, e nele a gente tem que encontrar satisfação plena, mas nós somos seres humanos. Então, algumas faltas vão sempre se manifestar para nós, né, em determinados momentos da vida, e a gente pode sim admitir as faltas e colocar diante de Deus essas faltas, né? Sejam elas concretas, sejam elas emocionais. Então, nesse momento eu não consigo ter alegria, ou nesse momento eu não consigo ir na direção do outro, nesse momento eu queria ter tal coisa, eu queria ser tal pessoa, né? Deus dá conta de acolher tudo isso. Né? Nesse momento eu preciso de ajuda, eu preciso de uma ajuda de uma pessoa da minha comunidade, eu preciso de uma ajuda profissional, eu preciso de uma medicação. A gente tem esse espaço, né? E eu acredito que enquanto a gente não falar de uma teologia que nos humanize, a gente está vivendo em algum outro lugar. Né? E isso não significa negar Deus, não significa negar nada disso. Significa só que, de fato, Deus se tornou humano e sabe o que é padecer na mente e no corpo, literalmente. Né? E está com a gente, então...
Exato. É um Deus que pisou no chão, né? E a gente precisa ter uma teologia que pise no chão. É. Eu acho que a nossa teologia, como todo o nosso processo que vem, né, do iluminismo, ficou Isso. muito racionalizada, muito racionalizada. Então a gente tem muita gente que é PhD em escola bíblica dominical, né? Sabe todas as histórias bíblicas, sabe todo o catecismo, né? Assim, a resposta está lá, na mente, no racional, ó, cognitivo, direitinho. Mas aquilo ali não desceu para a experiência de vida daquela pessoa. Uhum. Então a gente vive desconectada, como se fosse assim, eu sei quem Deus é, eu sei as coisas sobre o cristianismo, mas eu não consigo fazer o download disso para minha vida, porque existem barreiras ali, a pessoa não consegue passar aquele conhecimento pela experiência da emoção e pela experiência da vida. E aí não gera transformação, né? Uhum. Exatamente. Eu acho que uma das coisas que eu sou muito grata a Deus é a minha experiência profissional, né, que me fez crescer muito também, junto com a minha experiência na igreja, na teologia, no seminário, enfim. Porque o Dr. Houston uma vez falou para mim que era um lugar que eu tinha que prestar muita atenção, né? Porque ele falou, Karen, você tá literalmente, você tá com um pé ali no mercado de trabalho e um pé ali na liderança da igreja ou no mundo teológico. Então, assim, como é que é isso? Né? Como é que você vai ouvir os dois lados e como é que você vai dialogar? E por isso que às vezes, eu até brinco que a minha paciência fica curta nesses momentos, porque eu falo isso no livro, né, que eu acho que a igreja às vezes fica discutindo umas coisas, né, discutindo a cor da cortina, discutindo a cor da cadeira, e a gente tá assim... O sexo dos anjos. Sexo dos anjos. E a gente com coisas tão importantes, assim, que eu considero fundamentais pra gente falar da vida humana, do cotidiano, né, porque é isso, assim, tem coisas que eu escuto nesse universo das ideias que eu digo assim, tá bom, então como é que isso se aplica para uma mãe lutada ali? Como isso se aplica para um cristão que está enfrentando uma crise no casamento? Como é que isso se aplica para, né, assim, para determinados contextos? Eu não posso viver só num evangelho racional, triunfalista muitas vezes, que eu acho que é um discurso cansativo, né? Enfim, então eu acho que é isso, é colocar o pé no chão, é fazer essa reflexão de uma outra maneira. Agora, para que isso aconteça, a gente precisa também, e aí falando da igreja, humanizar as lideranças, né? Essa é uma das coisas que eu tenho sido muito chamada para falar para liderança que está com burnout, pastor que está com depressão, enfim, porque a gente colocou figuras, a gente criou um jeito, né, na igreja de criar heróis, né? E a gente precisa criar espaço para que as pessoas sejam humanas, líderes ou não, né? E para que as pessoas entendam que o corpo de Cristo, ele é feito de pessoas que são frágeis, né? A metáfora do corpo na Bíblia, né? De que cada um tem o seu dom, cada um foi chamado para uma coisa, de uma forma, né? E todos nós temos fragilidades e a gente vai se cuidando e se ajudando nas nossas fragilidades, né? Mas sim, nós temos fragilidades, então como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente reconhece isso? Né? Então a gente precisa do descanso, como você já mencionou, a gente precisa cuidar do nosso corpo físico, a gente precisa aprender, e aí é um caminho de aprendizado longo, ninguém aprende isso em 15 minutos, mas a gente precisa aprender a conviver com as nossas deficiências, muitas vezes, a gente precisa aprender a conviver com a nossa finitude, então, enfim, tem tanta coisa aí pra gente aprender junto, né? E sabe uma outra coisa que eu acho que a gente precisa aprender é a suportar as emoções difíceis e não fugir delas, né? Você fala no livro, no finalzinho lá, sobre o lamento, e eu vejo o quanto, de novo, assim, dentro de um cristianismo de a alegria está no coração de quem já conhece Jesus, né? Assim, se eu não estou com alegria, então eu não estou experimentando a paz de Cristo, né? E aí a gente confunde e a gente se culpa, a gente se condena, a gente começa, né, a não conseguir se tratar
com o acolhimento que o Senhor Jesus nos oferece, né? E eu acho que, assim, o quanto a gente precisa recuperar essa arte e essa disciplina espiritual de lamentar, aprender a chorar e entender que o choro faz parte da realidade imperfeita, né? E isso falta muito hoje nas nossas liturgias comunitárias e na nossa vida devocional, né? A gente ignora muitas vezes isso. Então, bom, é só você fazer um mês de meditação no livro dos Salmos para você passear por todas as emoções possíveis, né? E como muitas vezes, enfim, a gente entra em lutas, a gente entra em sofrimento, né? Mas essa experiência de reconhecer a tristeza, de dizer não tá tudo bem, mas um lamento que aponta para essa esperança, né? Não tá tudo bem agora, mas vai ter uma redenção das coisas, né? Então qual é o meu papel agora no meio dessa situação de lamento, né? O que eu tenho que viver? Qual é o espaço como a gente fala, né? Qual é o lugar da minha obediência agora? Né? O que Deus está me chamando para obedecer no meio do meu lamento? Ou no meio da minha experiência de alegria, inclusive, porque a alegria também aponta, né? Então eu acho que o lamento, ele tem uma perspectiva de esperança, diferente de você ficar reclamando, né? Você não está reclamando... Isso, tem até uma pessoa perguntando aqui, qual que é a diferença de lamento e murmuração? Então, o lamento, ele é feito na presença de alguém, né? Eu sempre digo, ou na presença de alguém que está com você, fisicamente, na presença de Deus, né? Mas ele aponta para uma esperança. Então é assim, poxa Deus, né? Como a gente lê no livro dos Salmos, assim, eu sei que esse mundo não foi criado com esse intuito e o nosso... Não era para ser assim, não era para ter assim. Doença, não era para ter morte, não... Né? Frente ao que não era para ser, você lamenta o que não era para ser, né? Então, assim, tem misericórdia e nos ajuda a ser resposta para isso, né? Nos ajuda a viver uma vida de modo a apontar para aquilo que o Senhor de fato desejou que a gente fosse como um ser humano, né? Então nos coloca, é terrível fazer essa oração, porque é uma oração que envolve, né, a gente vai ter que sair do nosso lugar de conforto, né? E dizer assim... eu estou vendo essa situação não tem nada a ver com aquilo que a gente foi criado para ser, e eu quero, de alguma maneira, sinalizar e levar uma palavra, levar um testemunho de vida. Eu quero ter uma vida transformada para que eu aponte para essa esperança, para que eu aponte, né, para esse novo caminho. Então, eu acho que o lamento tem também para nós, né, ele tem um conforto, né, porque a gente não lamenta sozinho, a gente lamenta na presença de alguém, a gente entrega para Deus, né, o nosso desconforto, a nossa frustração. Então, mais uma vez, Deus se faz presente, né. E eu vou dizer para você que eu acho que você sabe disso, porque você também viveu experiências assim, mas em toda a minha vida cristã até agora, eu vi Deus presente e me alegrei, assim, palpavelmente com a presença de Deus em coisas boas que aconteceram comigo, mas muito mais nas dificuldades, muito mais no deserto, né? Eu senti a presença e a companhia de Deus ali muito, muito marcante, né? Então, eu acho que a gente precisa, de fato, refletir mais sobre a experiência do lamento e reconhecer a presença de Deus ali, né? E incorporar ela como parte da nossa caminhada cristã, não como um desvio do percurso, né? Como se assim, o centro da vontade de Deus é quando eu tô me sentindo bem e abençoada. Quando eu saio disso, ou eu tô fazendo alguma coisa errada, ou Deus tá bravo comigo, ou... Não, só assim, gente, faz parte, são ciclos, né? Toda a natureza é cíclica. A natureza morre e ressuscita. A gente morre e ressuscita várias vezes ao longo da nossa vida. E o quanto a gente fica evitando sentir esse sentimento de morte, né? Isso é uma outra coisa que eu tenho dentro da minha do meu iletramento emocional, e agora tentando aprender um pouco mais, né? Eu tenho aprendido muito o quanto as nossas emoções, elas são vivenciadas no nosso corpo,
E eu luto com ansiedade até hoje, né? Vejo que desde... Você também, eu sei. Eu também. Tamo juntas, tamo juntas. E é síndrome da primeira filha, né? Pode falar. Da primeira filha, da filha do pastor, de todas as coisas que a gente tem, né, Lu? Em comum. Exato. E durante muito tempo, assim, eu tentando aprender a lidar com a minha ansiedade, eu ficava tentando racionalizar no momento da ansiedade. Eu ficava assim, estou sentindo ansiedade. Aí eu ficava, por que eu tô ansiosa? Mas por que eu tô ansiosa? E aí isso só piorava, porque eu não encontrava. E aí eu ficava ansiosa porque eu não tô descobrindo por que eu tô ansiosa. E aí no momento que eu descobri que a ansiedade é uma experiência corporal e que eu posso vivenciar essa experiência corporal na presença de Deus, sem querer racionalizar o porquê naquele momento, depois eu faço uma reflexão e tal. Isso tem me gerado uma libertação tão grande de perceber, cara, eu posso sentir ansiedade, eu posso sentir raiva, e eu posso sentir a ansiedade, a raiva no meu corpo e deixar ela passar por mim. Perceber, a minha ansiedade aperta o meu peito. Nossa, tô sentindo um aperto no peito muito forte. E vir pro corpo, né? Vivenciar, encarnar a nossa experiência. Porque, de novo, né? Às vezes a gente quer lidar com as nossas emoções racionalizando elas, analisando elas, né? Não, peraí, ansiedade. Quais foram os gatilhos da minha ansiedade agora, não sei o quê. E aí você fica mais ansioso, porque não é, né? Você tá de novo ficando só ali no mental. É verdade. Deixa eu só fazer uma observação antes de continuar a ansiedade. Sônia, mandar um beijo pra sua mãe. Sônia, tá tudo bem, viu? A gente ficou bem, eu, a Luísa, a gente tá ótima, deu tudo certo no final, né, Lu? A gente aprendeu a lidar com a ansiedade, tá tudo ótimo. Mas, enfim, passado esse parênteses. Então, essa questão da ansiedade, eu acho que ela envolve muita coisa. Ela envolve, sim, os gatilhos, ela envolve coisas que a gente não sabe nomear muitas vezes, né? Uhum. Por isso, a importância de falar sobre isso, né? Às vezes, ela envolve questões de ordem orgânica, né? Hormonal, muitas vezes. Então, enfim, tem tanto fator envolvido, né, que diz respeito ao corpo como um todo. Então, eu acho que é isso, colocar, conseguir vivenciar isso, encontrando o espaço possível. Eu acho que falar sobre é muito importante, né, por isso que eu sou uma entusiasta de grupos, eu sou uma entusiasta de terapia, eu sou uma entusiasta de vínculos de amizade espiritual. Eu acho que a gente precisa encontrar espaço para falar. Né? Porque quando a gente fala, como você falou, o novelo vai se desenrolando, né? E vai nos ajudando, né? Vai nos ajudando. Mas a gente tem um bloqueio com falar também, né? E com se abrir, e com se vulnerabilizar, e com suportar esse desconforto de se mostrar para alguém, né? Porque a gente vive querendo projetar para as pessoas uma imagem e né, garantir a aceitação, garantir a aprovação por meio dessa imagem aceitável. Né? Então, abrir essas rusgas e essas feridas, essas quebras para alguém é muito difícil. E eu acho que, infelizmente, dentro do contexto das nossas igrejas, a gente não tem criado espaço para isso, né? Para a imperfeição, para os erros do caminho, para a segurança de saber que você está sendo acompanhada, que você não vai ser julgada e tudo mais, né? Mas em relação a tudo, né? Aquela coisa, a porta da igreja está aberta para todos, desde que você já esteja assim, né? E aí, por isso que a gente sofre tanto. E, bom, eu acompanho gente 50 horas por semana, né? Mas assim, por isso que a gente sofre tanto com essas coisas não ditas, né? Por isso que as coisas vão estourando de outras formas. Elas estouram como adoecimentos físicos, elas estouram como adoecimentos psíquicos, elas estouram como adoecimentos espirituais, né? Uma das coisas que eu tenho mais ouvido nos últimos anos é como as pessoas estão sozinhas, né? Então, Karen, eu não tenho um amigo. Karen, eu não tenho ninguém com quem eu possa compartilhar determinadas coisas. Ai, como é que tá na igreja? Tá ótimo. Domingo, nossa, a programação tá maravilhosa, o louvor foi incrível, a palavra foi muito boa. Tá bom, mas e aí? Como é que é né? Quando você sai da igreja ali, o que acontece?
né? Ah, bom, ou eu não quero me expor para o outro, ou eu suponho que o outro também não tem tempo para mim, né? Então eu acho que a gente precisa priorizar isso, né? Então eu acho que o cuidado ele começa eu me cuidando, eu olhando para mim, para as minhas fragilidades, para as minhas vulnerabilidades, né? Não tem um ideal, gente, a gente sabe disso, ninguém vai chegar num dia e falar assim, agora eu conquistei. Não é assim, né? É o trabalho, você sabe bem disso, eu acho que o que você tem feito com a Fluirá é fantástico. É uma coisa de caminhar junto, é uma coisa diária, é uma coisa, né, de ajustes, de cair, recomeçar. Exatamente, cada fase da vida é diferente, né, as demandas são diferentes, né, as nossas configurações de vida são distintas. Então, eu acho que a gente precisa fazer esse esforço na direção do outro. E a outra coisa que eu quero falar, que acho que até agora a gente não falou, mas eu lembrei, uma coisa que eu falo no livro é sobre o espaço para as pessoas com deficiências, por exemplo, e pessoas que não... As pessoas que são diferentes de nós. Não vou nem só falar das pessoas com deficiência, né? Se você está cercado, para pensar hoje, se a sua vida só está cercada de pessoas parecidas com você, alguma coisa está muito errada. Alguma coisa não está legal. Né? A comunidade, o corpo de Cristo, é um corpo diverso. Né? É um corpo onde os frágeis se encontram, é um corpo onde a gente se machuca também, a gente não só se ajuda, né? E quando a gente, e essa é uma outra coisa, e quando a gente não trata das nossas próprias feridas, a gente acaba machucando muita gente que está em volta, né? Sim. Quando a gente não trata isso diante de Deus, a gente acaba ferindo muita gente. Então, é muito importante que a gente olhe e abra espaço para as nossas fragilidades, mas também para conviver com o diferente. E isso que você falou agora há pouco, a gente não tem mais paciência, muitas vezes, de tolerar, porque a gente está sofrendo tanto com as nossas questões, que a gente não tem mais espaço para ouvir o sofrimento do outro, né? Para sentar com o outro no sofrimento, né? Eu falo sempre da questão da escuta, falta para nós, como cristãos e como não cristãos, escuta. Sim. Né? A gente quer chegar eu acho que essa resposta. é uma habilidade que exato, a gente não tem essa habilidade. E aí eu acho que tem até, acho que a Débora Galvez está aqui, ela fala sobre comunicação não violenta, e eu acho o quanto a gente precisa desenvolver essa habilidade da escuta ativa, de você estar presente para ouvir o que o outro está dizendo, sem você querer consertar o que ele está querendo, né? O que ele, ou apresentar uma solução simplória, né? E como falta esse desenvolver dentro da comunidade. Porque como é frustrante, né? Você tá lá sofrendo com alguma coisa, e aí você fala, eu vou arriscar, eu vou abrir isso, eu vou falar sobre isso para alguém. Aí você vai lá, fala para alguém, e essa pessoa fala, mas amiga, você já não tentou fazer isso? Aí você fala... Ou comigo foi assim. Ou comigo foi assim, eu também, nossa, eu também tô sentindo isso, e aí transforma sobre o seu problema, né? Então, o quanto a gente precisa ter, né, conseguir levar o fardo uns dos outros, né? Você falar assim, ó, eu vou só carregar com você, não vou apresentar a solução, porque eu sei, eu vejo a sua dor. E eu carrego ela junto com você. E às vezes a única coisa que você precisa é ser ouvida e ser vista na sua dor. Você não precisa de solução, né? Muito da nossa angústia, Lu, muito da nossa angústia de não conseguir escutar o outro é essa fantasia que a gente tem de que a gente é responsável por responder à necessidade do outro. A gente é responsável por caminhar junto. Eu tenho que cuidar do meu irmão. A vida do outro também faz parte do meu leque de responsabilidades no sentido de estar junto com ele. Mas a gente esquece que quem faz a transformação, que quem fala é o Espírito Santo, e ele faz a hora que ele quer, do jeito que ele quer. Deus não cabe numa caixinha, né? E ele vai responder a essa pessoa da maneira que ele achar melhor, né? O meu papel é estar junto, o meu papel é estar perto, né? E se for ali através da nossa relação, que bom, mas se não for, tudo bem também, né? Isso mexe com o nosso ego, isso mexe com a nossa capacidade, né? A gente quer ser, e de novo, é a fantasia do herói, a coisa de querer, né? A gente não vai conseguir, então eu acho que esse é um aprendizado diário que a gente vai tendo, né?
e o quanto a gente é encorajado em ver Deus agindo na vida do outro também, né? Ou o quanto a gente também é desafiado quando a gente vê o silêncio junto com o outro, quando a gente vive o deserto junto com o outro, né? Chorar junto, né? E isso também mexe com a nossa experiência de fé. Poxa vida, por que o outro está passando essa situação tão difícil? Eu queria tanto que ele não estivesse, mas eu também passo coisas difíceis e às vezes eu tenho que tolerar um tempo de espera muito maior do que eu imaginava. A gente não sabe, né? Então eu acho que é saber qual é o nosso papel, né? Saber quem nós somos nessa história, nessa narrativa, reconhecer as nossas fragilidades, respeitar a fragilidade do outro. De novo, não é abrir a sua vida para qualquer um de qualquer jeito. Exato. Né? É ter sabedoria e discernimento para quem abrir. A gente tem uma questão de maturidade aí envolvida também, que a gente precisa caminhar junto. Maturidade espiritual, maturidade emocional, né? Então, são muitos desafios que a gente tem, né? E nenhuma transformação acontece do dia para a noite. Né? A nossa relação com Deus é uma relação diária, a nossa relação com as pessoas é diária, né? Então, enfim, a gente precisa ficar muito atento a isso. E de forma encarnada, eu falo, né? A gente se consola se abraçando às vezes, a gente dá uma palavra, né? Eu acho que essa coisa de você verbalizar para o outro, nós somos, muitas vezes, os porta-vozes nesse sentido, daquilo que Deus está querendo dizer para as pessoas. Então, de forma encarnada, através da sua voz, você ligar para alguém, dar uma palavra, você olhar nos olhos da pessoa, né? Isso faz uma diferença enorme, né? É muito legal. A gente vai abrindo várias outras portinhas, assim, porque eu vejo que a nossa falta de atenção e disposição de fazer isso, né? E capacidade de estar disponível e atento à pessoa vem da nossa superocupação e da nossa distração, né? Tá todo mundo super ocupado, tá todo mundo distraído, e aí a gente não tem energia nem para lidar com as nossas questões, muito menos para, nossa, eu vou na direção do outro, né? Mas, Lu, por isso que eu acho importante a gente ir aprendendo a reconhecer os nossos limites, né? E que o povo de Deus como um todo entenda que não é chamado apenas de XYZ cuidar de todo mundo. Não. Né? É nosso papel como cristãos servir, cuidar, amar, cada um da sua forma, cada um do seu jeito, né? Mas senão a gente estoura as pessoas que têm esse chamado, né? Ou que tem um dom mais específico, né? E a gente terceiriza a responsabilidade do amor ao próximo, né? Então aquele ali é muito difícil, eu não quero, obrigada, né? Então assim, quem Deus te chamou para amar nesse momento e cuidar, né? De forma mais próxima, né? A gente tem que amar todo mundo, mas assim, cuidar de maneira mais próxima. Eu não vou poder ser tudo para todo mundo, você também não vai poder ser tudo para todo mundo, graças a Deus, né? Graças a Deus, a gente tem essa multiplicidade de dons. Pessoas que em determinadas fases da vida podem se doar de alguma forma maior ou não, né? E respeitar nossos limites. Eu acho que eu tenho falado muito dessa questão do descanso, porque esse tem sido um aprendizado na minha vida nessa última década, né? E eu não abro mão disso, assim. Tem uma coisa que eu acho que é da ordem do mandamento mesmo, né? Tem um versículo lá em Isaías, que eu agora não vou lembrar a referência, mas depois eu te falo. Mas que fala sobre isso, né? Deus diz assim, olha, eu falei para vocês descansarem. Eu falei que isso ia fazer com que vocês tivessem vigor e tudo mais. E aí a frase é, mas vocês não quiseram. Não quiseram. Então assim, eu falei para vocês não precisam segurar o universo. Eu tô segurando o universo. Mas vocês estão negando isso, né? E essa cultura da produtividade que se instalou dentro das nossas comunidades, né? E nisso eu falo também, né, no livro, assim, como a gente entendeu que o ser humano que Deus criou para ser, era um ser produtivo apenas, né? Não um ser frágil, né? E nós somos seres frágeis, a nossa comunidade é uma comunidade que vai sempre ter alguém com alguma fragilidade, seja ela de ordem emocional, de ordem física, de ordem espiritual, né? A gente não vai eliminar os frágeis do nosso convívio e a gente também não vai deixar de ser completamente, né, frágil. Então, mas a gente precisa se cuidar,
Isso não é desculpa, e eu acho que também aí a nossa cultura de igreja é assim, Deus me criou assim, então eu sou assim, eu tenho um temperamento difícil, eu tenho uma coisa... Não, gente, não é assim que a coisa funciona, né? A gente tá aqui querendo ser mais parecido com Jesus, né? Então a gente vai caminhar nessa direção, a gente vai negar algumas coisas que a gente gostaria, ou que a gente tem a inclinação do nosso coração, a gente vai caminhar nessa direção de um coração mais ensinável, né? A gente vai caminhar nessa direção de tentar cultivar aquilo que Deus pediu para a gente cultivar, né? Pela graça. É verdade. A Elaine acabou de postar aqui, preciso aprender a descansar. Eu acho que esse é um... eu tô falando, a gente vai abrindo portas, a gente vai entrando nos temas, mas acho que não tem jeito, assim. E eu acho que, de novo, na nossa sociedade produtiva, consumista, distraída, a gente acha que descansar é se entreter, né? É consumir também, né? E eu tenho meditado tanto quanto o descanso vem da contemplação de Deus. Esse é o verdadeiro descanso da alma. Só que aí, para a gente contemplar, a gente tem que passar pelo silêncio, pela solitude, e abrir espaço na nossa agenda. É justamente reconhecer o nosso limite e saber dizer não. Eu não vou fazer tudo. Eu não vou fazer tudo que eu gostaria de fazer. Eu não vou fazer tudo que todo mundo está demandando de mim, porque eu preciso lutar pelo meu espaço de contemplar, de estar em silêncio diante do Pai, contemplando Ele, contemplando a criação que Ele fez, as coisas boas que Ele tem dado pra gente, né? Então... Esses dias eu fui convidada para participar de uma coisa e falei que eu não iria, né? Porque eu falei, olha, eu não tô aceitando convites, tarará, né, por X tempo e tal. E a pessoa falou assim, não, mas é para Deus, né? E eu falei assim, pois então, o meu descanso também é para Deus, né? Exatamente para estar com Deus, que eu não vou estar com vocês dessa vez, né? E essa noção de que não, mas a gente tem que estar, né, o tempo inteiro disponível, o tempo inteiro fazendo, né? Então, resgatar essa questão do descanso é muito importante no nosso autocuidado, né? E como comunidade também, porque é isso. Às vezes a gente descansa todo mundo, a ideia das pessoas eu não consigo descansar porque eu tenho essa e essa demanda. Se a gente é corpo de Cristo, a gente é uma comunidade, a gente precisa se ajudar a descansar. A gente precisa criar espaços para que as pessoas possam descansar. Né? E aí eu não estou falando de uma igreja imensa, estou falando do nosso microcosmo, né? Como é que a gente se ajuda a encontrar o descanso, né? Porque acho que essas são duas coisas, né? Assim, além do descanso, o que é ser igreja, né? Eu acho que, de novo, a gente acha que igreja é uma programação, é um prédio, mas igreja é o corpo, são as pessoas, né? E esse exercício da vulnerabilidade, do caminhar junto, do aprender junto, do encorajar, do confrontar em amor, né? Então, esse desenvolvimento de relacionamentos mesmo, como entendendo assim, o Senhor nos fez desse jeito, o Senhor nos fez para caminhar junto. E tem coisas que a gente não vai conseguir desenvolver se não tiver alguém do nosso lado, né? Com a gente, caminhando. É isso. E sabe uma outra coisa, Cá, só pra gente terminar, que senão o papo a gente não acaba mais. Não, nunca acaba esse papo. Nunca acaba. Mas você sabe que essa coisa do cuidado com o outro, uma outra coisa que eu tenho percebido que a gente também não define bem dentro dos nossos contextos religiosos é o que é amar. Eu vejo muito assim, as pessoas falando, amar é sempre abrir mão, é sempre se doar. Amar é querer o bem, só que aí, tipo, o que é o bem, né? E aí, às vezes, a gente vai confundindo assim, eu preciso garantir que essa pessoa esteja sempre se sentindo bem, isso é amar. Mas, muitas vezes, amar vai ser justamente fazer com que essa pessoa se sinta um pouco não bem para que ela desenvolva o bem, né? E, às vezes, amar vai ser justamente dizer, olha, eu não posso te ajudar. Eu não posso fazer isso por você. Porque eu tenho um limite, eu sou um ser, eu preciso estar inteira. E aí a gente vive nessa
nesse ativismo, nesse vício do cuidar, né? Eu acho que existem dois extremos, existem as pessoas que não se envolvem, né, com a questão do outro, falam, não, não tem, não vou me envolver. Mas aí a gente tem o outro extremo que é, tipo assim, amar eu ficar me doando e nunca ter limite, não saber dizer que eu preciso honrar, né, o meu relacionamento com o Senhor, amar a Deus e depois amar o próximo, né? Exatamente. Eu acho que esse é um resgate que a gente precisa fazer. Como tantos outros que a gente vem falando desde o começo, né? Dos extremos, é tentar encontrar um equilíbrio, é tentar não negar a nossa humanidade nos limites e nas possibilidades, né? Na nossa finitude e naquilo que a gente pode ter para florescer, né? Então, tentar encontrar esse equilíbrio mas aí eu acho que é uma questão atual, né? De que o limite, o confronto, o não é sempre uma coisa ruim. E não, né? O limite... a Sarah Williams, que é uma professora que eu tive de História do Cristianismo, que é fantástica, eu até acho que falo disso no livro. A gente escreve livro, vai editando, eu nem sei se está lá, mas acho que está. Mas ela fala isso, né? Ela fala na finitude e no limite como um conforto para nós. Finitude e limite não são só o espaço de desespero e de, meu Deus do céu, não, é um conforto. Um conforto, porque é um lugar em que eu encontro descanso, né, e o outro também pode encontrar descanso e aprendizado e possibilidade de deixar Deus agir naquela circunstância, né? Quando eu encontro esse limite, eu literalmente abro mais espaço, mais além daquele que eu já abri, para Deus agir. Né? Então, eu acho que falar não, se colocar dessa maneira, cuidar do outro, isso eu sempre falei nas amizades espirituais. A amizade espiritual não é você ficar ali feliz, alegre, contente com seu amigo, falando das coisas. Não, muitas vezes, e a maioria das vezes, vai ser a pessoa que vai colocar o dedo na sua ferida, que vai falar as palavras difíceis em amor, que vai te colocar nesse outro lugar e que uma pessoa que está só passando por você não vai fazer. Né? Nessa profundidade de amor e compromisso que tem essa outra dimensão, né? Compromisso com o caráter de Cristo formado em você, né? E ao mesmo tempo não um julgamento ou uma cobrança, né? Mas um confronto em amor mesmo e de disposição de caminhar junto para que isso seja corrigido, para que essa falha de caráter seja desenvolvida. Como você falou, não é só para que o outro, né, você não quer que o outro esteja só bem o tempo inteiro no quesito como a gente entende que é o bem, né? De não confrontar, de só falar coisas que agradam. Não é isso. A gente sabe que tem um bem maior aí, que não necessariamente eu sei qual é na vida do outro, mas que Deus sabe, então eu quero que ele caminhe nessa direção, né? Muito bom. Vou dar uma olhada aqui nas perguntas. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Mas o cuidado não implica também em tentar ajudar a pessoa a sair da situação? Eu acho que sim, mas existe exatamente isso. Tem um limite, né, do que a gente pode fazer. A gente pode apontar caminhos, né? E aí eu acho que é a mesma questão da experiência da conversão. A gente pode apontar caminhos, a gente pode expor o evangelho, mas quem vai convencer a pessoa, quem vai fazer esse trabalho não somos nós, é o Espírito Santo. Então tem uma dimensão aí que vai para além de nós. Sim, a nossa responsabilidade é apontar caminhos, né? E estar ali. Eu acho que estar ali disponível, não o tempo inteiro do lado, mas a pessoa saber que você está ali, né? Mas esse eu falo que é o ônus da gente conviver com as nossas liberdades, né? É o ônus de conviver com a liberdade, né? Deus nos deu uma liberdade de escolha e de possibilidades. É claro que eu não vou ver o outro caminhando pro penhasco e falar, vai, pode ir. Não, você vai falar, escuta, tá indo pro penhasco, olha aqui, dá a mão, eu te ajudo, vem aqui. Não, mas, entende? Tem uma dimensão que... E é isso que nos deixa... Chega até um determinado ponto, né? Você não consegue fazer pela outra pessoa algo que só ela pode fazer por ela. Você pode apontar
caminhos, estar disponível, né? E aí lidar com a nossa própria frustração, porque, né, não sei você, mas eu que cuido de gente, quantas e quantas vezes na vida já lidei com essa frustração, né, de dizer, nossa, eu queria ter feito mais, eu acho que eu poderia ter feito, mas eu não poderia ter feito. Então eu fiz até onde foi possível, né? Mas para isso a gente tem que discernir e saber quando intervir, como, que palavra, que gesto, difícil. Mas possível. Possível. E é um processo, né? Um processo de aprender, de errar no caminho, de ultrapassar o limite, reconhecer que você ultrapassou o limite, depois reviver, né? Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta. Falando sobre limite, sobre amar, sobre autocuidado. Para a gente terminar, eu vou trazer uma pergunta e aí a gente ora. Essa questão do autocuidado, eu acho que isso, e do amor próprio, né? De novo, uma outra questão que eu acho que a gente, dentro do contexto cristão, interpreta errado o negar a si mesmo, e a gente acaba desconfiando muito de tudo aquilo que diz respeito a estabelecer limites para cuidar de você, né? Como que a gente administra essa culpa que vai vir, mas eu não estou sendo egoísta, qual que é o limite do egoísmo, né? Então, assim, o que é o negar a si mesmo e como que a gente pode ir recuperando esse senso de reconhecer o meu limite, reconhecer as minhas necessidades, reconhecer, né, aquilo que eu preciso honrar dentro de mim. Uhum. Eu acho que um dos exercícios do autoconhecimento, né, é a gente saber um pouco mais sobre a nossa personalidade, sobre o nosso temperamento, sobre as manifestações da graça no nosso temperamento, na nossa personalidade, do amor de Deus, aquilo que vem como consequência do pecado, né, o nosso orgulho, algumas dessas características que vão maculando aquilo que às vezes a gente tem de qualidade, eu digo, né, que poderia ser usado de uma outra maneira. Então, fazer um exercício de se conhecer, de olhar, de se observar, ter pessoas ao redor que possam caminhar com você nesse sentido, né, que te conheçam e possam apontar também determinadas coisas. Eu acho que é importante ter o olhar do outro, porque senão a gente fica autorreferente. Né? Daí a importância da gente ter amigos espirituais, da gente ter uma comunidade, da gente ter pessoas próximas na nossa família, né? Eu costumo brincar que às vezes a gente fala que elogio de familiar, né? Você fala assim, você tá falando isso porque você é minha mãe, ou você tá falando isso porque você é meu pai, você é meu marido, você é minha esposa. Não, elogio e crítica de quem tá perto de você devia ter o dobro do valor, né? No sentido da reflexão. Né? Porque a pessoa te conhece como um todo, né? E não para você se achar melhor ou pior, mas para que você reflita, né, na forma como você está vivendo e tudo mais, né? Então eu acho que essa participação especial, rapidinho. Oba! Teve uma interrupção. Você quer dar oi? Não? Tá, já tá terminando, tá bom? Aí você joga. Ele quer usar o celular para jogar. Sim, é importante, vamos terminar logo. Mas essa é uma questão, eu acho, né, da gente ter isso e sempre fazendo essa leitura do quanto eu estou obedecendo a Deus naquele momento, então em serviço, na direção do outro, né? Então a linha é muito tênue, por isso que não é uma coisa de uma decisão e de um momento só. Por isso a vida devocional, por isso as relações, né? Para que a gente não vá se perder. A gente vai se perder em muitos momentos do caminho, gente, isso é um fato. Né? Então, a gente precisa ter esses pontos, esses marcos de referência do descanso, das fases da vida, das pessoas ao nosso redor, né? E a leitura da palavra vai nos confrontando também com isso, né? Porque, de novo, Lu, negar-se a si mesmo, né? Quantas e quantas pessoas na igreja, em nome de Deus e em nome da saúde da igreja e da vida eclesiástica, estão num caminho que não é o caminho da saúde, né? Que é um caminho de adoecimento, que é um caminho de idolatria, um caminho de egoísmo, que descuidaram das suas famílias, descuidaram dos seus filhos, descuidaram das suas amizades, em nome de servir a todo mundo. Não. Né? Então, o limite é tênue, mas tem que ser um exercício constante. Eu gosto de imaginar que, assim, quando eu chegar
quando eu chegar no céu, Jesus não vai me perguntar, tipo assim, quantos milhões de pessoas você ajudou, né? Ele vai me perguntar, você foi fiel com as pessoas que eu te dei, né? E eu acho que o nosso desafio é a gente saber, de novo, discernir quem são as pessoas que o Senhor está nos dando, né? E, de novo, assim, qual que é o seu círculo mais íntimo, que precisa de 80% da sua energia, qual que é o seu círculo maior, e muitas vezes a gente fica gastando energia no círculo lá de fora, né? Pessoas que você fala assim, nossa, mas essa pessoa não me conhece, e eu não convivo com ela. Então, eu acho que discernir, né? E dentro e Quem fora da são as igreja, viu, pessoas? Lu? Isso eu bato nessa tecla. Assim, eu tenho amigos fora da igreja desde bem pequenininha, que eu carrego até hoje, e eu acho que a gente, na igreja, tem essa tendência de olhar só para quem está dentro. E a gente está falando, né, o propósito do corpo de Cristo não é viver só para quem está dentro. Então a gente precisa lembrar do corpo de Cristo dentro da criação, dentro da humanidade criada, de segunda a sexta, quem são as relações que a gente está construindo, as pessoas que a gente está amando, servindo, então ampliar o olhar, né? Perfeito. Muito bom. Deixa eu só fechar a porta aqui que deixaram aberta, senão daqui a pouco ela bate, e aí a gente vai fazer uma oração para terminar, tá bom? E tá rolando uns fight lá também na sala, então já tá na hora mesmo da gente dar um pouquinho de celular, né? Porque também, né, a gente não é de ferro. Isso aí. Então vamos lá. Tá, você ora por nós, pela nossa saúde integral. Pai de amor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que a gente tem de estar aqui juntas, celebrando a amizade, celebrando a vida no corpo de Cristo. Abre os olhos do nosso coração, a nossa mente e nos ajuda a caminhar na direção da integração, para que a gente possa se amar melhor com o amor que o Senhor tem por nós, que a gente se enxergue através dos seus olhos, que a gente viva uma vida cheia do Espírito Santo para amar as outras pessoas, servir as pessoas, caminhar junto, tolerar a frustração, suportar a dor, tudo sustentados pela tua mão, pela tua graça, pela tua bondade, que estão sempre conosco e correm atrás de nós todos os dias da nossa vida, Pai. Que o Senhor nos ajude a ler o momento, a discernir aquilo. Acho que deu uma travada no final da oração, tá? Mas eu amei. Muito bom, muito obrigada, viu? Por tudo que você Eu que agradeço seu carinho, suas palavras de encorajamento sempre comigo. Imagina. Deus te abençoe muito. Deus continue a te abençoar também. Tá bom? Também. Beijos Tamo pra junto. vocês. Um beijo, gente.